Olá pessoal, beleza? Esse aqui é um vídeo para te dar uma dica rápida em relação a esquecimento. Por que que você esquece tudo que você estuda? Se você for parar para pensar, você esquece praticamente tudo que estuda. De fato é isso, né? É só você lembrar aí, tente lembrar o quanto você lembra de tudo que você estudou ano passado, por exemplo. Pensa aí comigo. E o que você estudou há 6 meses atrás? E o que você estudou mês passado? E aquela disciplina que você tirou nota 10? O quanto você lembra agora? Percebe? A gente esquece praticamente tudo realmente que estuda. Então, por isso que a gente eu desenvolvi esse novo método de aprendizagem, chamado aprendizagem estratégica. E nesse vídeo aqui você vai aprender um pouco mais por que que você esquece tudo que você estuda. Primeiro, um passo número um, você só lembra das coisas, o teu cérebro ele só guarda as coisas que são realmente importantes para você. Então ele não vai ficar lembrando de coisas que não sejam importantes. Então pensa só, de que adianta você que não é da área de genética? De que adiantaria você lembrar de uma informação específica de genética? De nada, não adianta para a tua sobrevivência. Então o cérebro, ao mesmo tempo, ele gera economia de energia e aprende o que é útil. Então só vai gastar energia com o que é útil. Então se o teu cérebro não entende que aquela informação é útil, ele logo vai esquecer. Então, para o nosso aprendizado, não, mas professor Cleiton, como é que eu vou aprender então tantos temas que eu preciso? De certa forma, enganando o teu cérebro, mostrando para ele que aquilo é necessário. Agora, como o teu cérebro identifica que isso é necessário? Através do uso. Então, por isso que é tão importante as revisões de forma organizada, específica, porque quanto mais você usa alguma atividade ou algum conhecimento, isso indica para o teu cérebro que você precisa daquilo. Por isso que você lembra de tudo que você realmente faz na prática, né? Você realmente aprende tudo que você faz na prática, porque você usa sempre e esse uso vai gerar memória de longo prazo, porque o teu cérebro acaba entendendo que aquilo realmente de fato é útil. Nesse vídeo aqui você vai aprender um pouco mais por que você esquece tudo que estuda e um pouco como é que funciona essa memória de forma bem simplista, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora e aí você vai acompanhar comigo. Deixa eu dar o start aqui. Pronto, olha só, aqui, ó, curva do esquecimento. Não sei se você conhece, isso aqui é famoso, um trabalho famoso, sobre a curva do esquecimento desse autor aqui embaixo. E à esquerda você tem a retenção da memória e no eixo da direita, o eixo horizontal, você tem o tempo. Então, olha só, em 20 minutos só, você só lembra de 58% do que estudou. Então, imagine que você estudou um conteúdo. De forma geral, média, tá? Esse estudo também já foi reaplicado e teve resultados semelhantes agora recentemente. Então, em 20 minutos você só lembra 58% do que você estudou. Imagina, só em 20 minutos você só lembra disso. E aí sucessivamente. Olha só em uma hora quanto você lembra? 44% só. Em 9 horas só lembra de 36%. E um dia você só lembra de 33%. Então tudo que você estudou ontem, teoricamente, você só lembra de 33%. E daqui 2 dias que você estudou, você só vai lembrar de 28%. Agora imagina o quanto você lembra, de fato, das coisas que você estudou há um mês, ou há 2 meses, ou há 6 meses. Imagina, se você em 2 dias só lembra de 28%, imagina tanto conteúdo que você tem para estudar aí, o porquê que você esquece. Você esquece, primeiro, porque você deve esquecer realmente, porque não parece ser relevante para você, seu cérebro não vai gravar isso, e também por quê? Por causa da curva de esquecimento. Existe essa curva de esquecimento no trabalho clássico, né? E a ideia é que com estratégia, ó, você faça isso aqui. Então, um exemplo clássico de revisões espaçadas, você revisar com um dia, com 3 dias e com uma semana, por exemplo. Aí você vai ter picos de revisão e assim o que se busca com a revisão espaçada é que você vai ter uma curva, sim, mas é uma curva muito menor. Então você vai lembrar de muito mais conteúdos do que a outra vez. O grande problema não é fazer as revisões espaçadas, é organizar as revisões na data correta, no período correto, sem se perder com centenas de temas, né? Então esse é o grande problema. O grande problema não é fazer as revisões espaçadas, todo mundo sabe disso. O grande problema é como você vai organizar centenas de conteúdo e revisar em minutos conteúdos densos, né? Por isso que eu desenvolvi o método da aprendizagem, que com ele você consegue fazer isso, organizar centenas de temas sem se perder e revisar conteúdos de 50 páginas em 5 minutos, porque você faz um estudo inteligente, a gente prepara todo um estudo inteligente por trás. Então, você esquece de tudo que estuda por causa disso, porque teu cérebro não precisa, você não diz para ele que precisa, e isso acaba, e teu conhecimento acaba caindo nessa curva do esquecimento, como eu coloquei agora há pouco, tá? Eu vou voltar aqui e te explicar uma outra coisinha rápida. Beleza? Vamos ver aqui rapidinho um exemplo dentro da prática. Olha só, dentro desse exemplo aqui daquele livro 100 milhões de neurônios, você consegue perceber como é que funciona a entrada da memória aqui, ó.
Deixa eu colocar um exemplo aqui para você rápido. Aqui, me acompanha aqui, ó, com esse lápis, tá? Imagine aqui, ó, aqui tá, vem a seleção, a aquisição de um evento, então aqui está entrando na tua memória, o movimento. Tem uma retenção temporária de memória, e aí se ela não passar pelo processo de consolidação, ou seja, tornar a memória de longo prazo, isso aqui quem faz é o hipocampo, a região cerebral, você, pela evocação, ó, quando você evoca e utiliza o conhecimento através de um comportamento específico, você gera a consolidação, e aí você pode gerar o quê? A retenção duradoura. E aí você vai lembrar desse evento. Caso você não faça essa consolidação através da evocação e utilização, você cai no esquecimento do conteúdo, como a gente comentou agora há pouco. Tá? Um outro exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Um outro exemplo aqui, esse é um caso de um problema de consolidação, por exemplo, no processo da doença de Alzheimer. Você consegue perceber aqui que existe a entrada aqui do evento da memória, uma aquisição, tem uma retenção temporária, mas não existe a consolidação, ou seja, a memória não é fixada, né, pelo processo de utilização, e aí você vai cair o quê? Na retenção, em vez de cair na retenção duradoura, vai cair no esquecimento. Então, esse processo, para você entender bem, ele funciona dessa forma, se for falar de forma bem simplista. Então, esse aqui é um vídeo de dica explicando por que você esquece. Primeiro, porque você precisa esquecer. A gente não tem hipermnésia, né? Tem alguns seres humanos que lembram de praticamente tudo mesmo, mas acabam tendo problemas de saúde, né? Problemas neurológicos. Você precisa esquecer. Na verdade, precisa esquecer de muita coisa. Você não pode lembrar dos entes queridos que você perdeu, das dores que você teve, dos traumas. Então, esquecer faz bem, é saudável para a mente. Mas você esquece também das coisas que não são úteis. Então, se o teu cérebro ele entende que não é útil, ele não vai lembrar. Afinal, para que ele vai lembrar de algo que não seja útil? Então, dentro da tua estratégia de aprendizagem, de estudos, você deve ter uma estratégia que engane teu cérebro, mostrando para ele que aquele conhecimento é útil. Como fazer isso? Através de utilização. Então, você precisa utilizar o conteúdo numas frequências específicas por um longo período aí, para você conseguir enganar teu cérebro e mostrar para ele que aquilo é útil, e assim você vai transformar a memória de curto prazo para memória de longo prazo. Então é por isso que você esquece. A gente se vê no próximo vídeo de dicas aí, e fique ligado às nossas aulas ao vivo semanais, beleza? Entra lá no meu site, cleitonmendes.com, que toda semana praticamente a gente tem uma aula gratuita ao vivo de aprendizagem. Grande abraço.